paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que vos sauda o seu irmão em Cristo Jesus, missionário Renan. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal, anunciando o Evangelho na última hora. Os irmãos que não são inscritos, já quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixe seu like e, se possível, compartilhe esta pregação. Na verdade vai ser uma mensagem, né, irmãos? Que também é uma pregação da palavra do Senhor, amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Quero estar meditando o livro de 1 Samuel, capítulo 4, que vai nos falar sobre a Arca da Aliança, né? 1 Samuel, capítulo 4, versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor. Então, enviou o povo a Siló, e trouxeram de lá a Arca da Aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a Arca da Aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a Arca da Aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Irmãos, aqui em 1 Samuel capítulo 4, vamos ver que os filisteus, eles vencem os israelitas, eles triunfam esta peleja, esta guerra, eles vencem o povo de Deus. E eles tomam a Arca de Deus, a Arca do Testemunho, a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, e eles levam para a sua terra, em Asdod. E o interessante é, irmãos, que na primeira batalha do povo de Deus, ali a Bíblia diz que o povo de Deus, os israelitas, eles irão travar essa luta, né, na terra Ebenezer. Eles vão parar ali em Ebenezer. E quando eles estão ali em Ebenezer, a Bíblia diz que na primeira guerra que eles têm, na primeira batalha, no primeiro confronto que eles têm com os filisteus, eles são feridos, e mais ou menos 4.000 soldados israelitas são feridos ali diante do inimigo, diante dos filisteus. E a Bíblia diz, o que me chama a atenção é que quando o povo retorna para o seu acampamento, os anciãos vão perguntar por que o Senhor permitiu que nós fôssemos feridos pelos filisteus. E eles eles falam, né, vamos retornar para Siló, aonde estava a Arca da Aliança, e eles trazem então a Arca do Senhor para no meio deles, pensando que Deus iria ajudá-los naquela luta. Só que tem uma coisa muito importante, irmãos, aqui, que a Bíblia diz que o povo estava na idolatria, né? O povo estava na idolatria, o povo estava servindo a outros deuses que não era o Deus verdadeiro, que não era o Deus de Israel. E por isso então que o Senhor permite essa situação acontecer, que o povo seja ferido diante dos filisteus. E quando o povo é ferido pelos filisteus, a Bíblia diz que um mensageiro, né, a Bíblia menciona que um homem, ele foge da batalha e ele vai para a cidade e anuncia ao povo de Deus, anuncia ao povo, aos israelitas, que o povo de Deus que estava na batalha foram feridos, que os filisteus tomaram a Arca do Senhor. E a Bíblia diz que o sacerdote Elias estava ali, já com 98 anos de idade, que julgou 40 anos de Israel. Ele escutou o alvoroço que estava acontecendo na cidade, porque imagina o povo recebendo essa notícia que a Arca do Senhor, que representava a presença de Deus no meio deles, tinha sido levada, não estava mais ali no meio deles. E a Bíblia diz então que aquele mensageiro vai até Eli, e ele pergunta por que daquele alvoroço. Então o mensageiro responde a Eli que a Arca do Senhor tinha sido levada e os seus dois filhos, Ofni e Finéias, tinham morrido, e que o povo de Deus tinha sido ferido na batalha, e mais de 30.000 homens, 35.000 homens ali foram feridos, né, naquela batalha. A Bíblia diz que quando o sacerdote ele ouve esta notícia, que a Arca do Senhor foi levada, que a presença de Deus não está mais no meio deles, a Bíblia diz que ele cai da cadeira, bate a sua cabeça e quebra o seu pescoço e morre. E a mulher de Finéias, que estava grávida, quando ela ouve que a Arca do Senhor foi levada, então ela se encurva ali e ela dá à luz àquela criança,
porque as dores de parto vieram sobre ela, diz a palavra do Senhor. E aquelas mulheres que estavam auxiliando ela ali naquele momento disseram ela: não temas, porque tiveste um filho, uma criança, né, um bebê, um menino, né? E então a Bíblia diz que aquela mulher, ela diz, ela não faz questão, não faz menção, né? Mas ela coloca o nome daquela criança de Icabô. Ela disse: foi-se a glória do Senhor. O nome da criança Icabô significa foi-se a glória do Senhor, a glória de Deus. A presença de Deus não está mais no meio do povo. Aleluia, Jesus. Irmãos, e a palavra de Deus vai contando que quando a Arca da Aliança, quando os filisteus levaram a Arca do Senhor para a terra, para a sua terra, quando os filisteus levaram a Arca do Senhor para Asdod, a Bíblia diz que os filisteus vão colocar ali a Arca do Senhor na casa de Dagom, que era o deus dos filisteus. E o interessante, irmãos, que quando o outro dia a estátua de Dagom, o deus dos filisteus, que era Dagom, está caído. Quando os sacerdotes de Dagom entram ali no dia seguinte, vê a estátua de Dagom caído diante da Arca da Aliança. Glória a Deus. Eles tornam a colocar a estátua de pé novamente, só que no outro dia se repete de novo. Quando os sacerdotes entram na casa de Dagom, no templo de Dagom, percebe que Dagom está caído diante da Arca do Senhor, só que agora está com a sua cabeça cortada e as suas mãos cortadas também. Só apenas o tronco ficou a Dagom, diz a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. E Deus fere os filisteus, aquela terra dos filisteus, a Asdod. Deus fere aquela terra com a sua ira, né? Diz a palavra de Deus que os filisteus começam a dizer: mas o que está acontecendo, né, conosco? O Deus de Israel está pesando a sua mão sobre nós. E vemos então os filisteus levando a Arca da Aliança para Gate. Chegando em Gate, também a mesma situação, o Senhor pesa a sua mão sobre eles. Eles pegam a Arca da Aliança, transporta para outra cidade, a cidade de Ecrom. E quando chega na terra de Ecrom, na cidade de Ecrom, também o Senhor fere ali aquelas pessoas com a sua fúria, né, com o seu poder. Deus mostrando que Ele é Deus. Aí fica a pergunta: por que Deus não socorreu, não ajudou o seu povo ali quando eles estavam precisando, que era no campo de batalha em Ebenezer, quando os israelitas estão travando aquela batalha com os filisteus? Por que Deus não socorreu eles? Porque eles estavam em idolatria, estavam adorando outros deuses. Mas Deus, para mostrar que Ele é Deus, Ele mostra ali, Ele prova o seu poder para os filisteus, que Ele é Deus, com a sua arca, estando a sua arca ali na terra dos inimigos. Glória a Deus. Deus é Deus, irmãos. Eu quero estar encerrando aqui, né, a minha participação, e quero agradecer aos irmãos que ficaram até aqui ouvindo esta mensagem bíblica. Que Deus possa estar te abençoando. Glória a Deus. Comente aqui embaixo se esse vídeo abençoa a sua vida, se essa palavra abençoa a sua vida. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando cada vez mais. E fique com esta palavra em nome de Jesus, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.